Dogma seguinte, sobre Deus, então. sobre Deus. Primeiro, olha só pra você ver o tanto que a igreja é opressora e usa os dogmas pra dominar a sociedade. Dogma número 1. A existência de Deus. Deus existe. Deus existe, pronto. Vocês precisam de explicação pra ele? Não, mas tem uma Não fundamentação precisa explicar. metafísica também sobre a questão da existência de Deus. sim. Não, é claro que cada dogma desse aqui vai ter um cacetada de escritos, rios de tinta escritos sobre isso daí. Né? Mas a gente tá só... não é algo simples. Aqui tem... O padre deu a impressão que a gente banalizou, mas realmente a gente pode ter banalizado o dogma sobre a existência de Deus. Realmente tem muita coisa que você pode... aqui tem muita coisa... fazer filosófica. Só uma página que o K2 abriu aqui, ele ficou meio assim, grilado, entendeu? Porque, por exemplo, ele vai fundamentar aqui a partir de uma visão política, social, econômica, antropológica e filosófica. É do Bernard Seborré. Bernard Sisbué. Não, é que ele fala Seborré ofende, cara. Meu ouvido Foi até mal, véi. Bernard Sisbué. Você tá no podcast com o Natural, Isso, você a fé pede, sobrenatural. Você reza, agradece. A unidade de Deus, quer dizer, existe um único Deus. Só um segundo, deu pau aqui. Tá Brasil. Conexão excelente. Voltou. Já voltou. O único Deus, entendeu? Depois ainda temos... Peraí, calma. Você tem a... Deus é eterno. Não. Não, tem Não é para-choque de Deus, caminhão, não? Deus é eterno? Ah, sim. A unidade de Deus, só Sim. um Deus único. Só existe um Deus. E aí depois de Deus é Deus eterno. é eterno, ou seja, ele não tem princípio nem fim. Só que isso é uma coisa interessante pro pessoal saber, que quando a Igreja Católica fala da eternidade de Deus, ele não tá falando da eternidade somente para o futuro, mas também para o passado. Ele é um Deus que não tem princípio. Inclusive, Ontem, hoje e sempre. Isso Agora é só uma fenomenal. pergunta. Curiosidade. Por que a hóstia é branca e redonda? Não faço ideia. Por quê? Tem a ver com esse dogma aqui. Deus eterno, Deus eterno. Deus não tem princípio nem fim, porque o círculo ele não tem começo e não tem fim. E por que ele é branco? E é pra mostrar a pureza, o sinal da pureza. Top da baleia. A presença de Deus é pura. esse negócio do futuro e passado, eu tava lendo um negócio uma vez, é meio metafísica, meio assim, na fé sobrenatural, quando a gente ora por alguém, essa oração, a gente se encontra com essas pessoas para quem a gente tá orando metafisicamente. Eu posso estar rezando pro futuro ou pro passado. Eu tenho um testemunho sobre isso. Tem esse Então, negócio tipo do viajar amor, saca? no tempo? Inclusive tem até um filme que Não, no tem final uma ele levei pra essa oração de um cara que interpretação. vai ser canonizado. E ele fez uma oração. Padre Emiliano Tardif. Ele gravou uma oração de cura. Eu tenho essa fita. Tem esse VHS na casa da minha mãe. Agora, quando eu abraço for pra senhora rezar, que não tá me assistindo, Quando mas eu for tudo rezar, bem. vamos sentir o Dr. Who. Não, mas deixa eu acabar de contar. Ele vai rezando com a mulher e ele fala na fita. Você vai assistir essa fita daqui 2 anos e o senhor vai curar o seu câncer. E a mulher testemunha. Agora é o processo de canonização dele. Caraca. E ele fala, o senhor vai curar o seu câncer daqui 2 anos. Ué. Ele morreu, mas a fita tava gravada. Vamos dar Ele exemplos assistiu. práticos. Quantas mães não rezam já pelos futuros genros e noras que... Não, sim, mas Saca? o que eu tô querendo dizer é porque... Do neném que se nem encontra nasceu ainda. Agora, eu tô rezando agora. Agora, exatamente agora, mas lá no futuro a pessoa recebe essa oração, saca? Ih. Tá esse negócio assim meio que... Esse negócio do eterno e do... É o que São Tomás de Aquino fala do já e o ainda não. Pois, engraçado. Tá ligado com Tem um isso. filme, Isso é uma coisa que Deus... Interestelar, o final do filme meio que tenta explicar isso daí, só Não, que eu acho efeito que fora de borboleta, não é não? Mas isso que é o Não, mais que eu ia Interestelar comentar. Fala que o amor é a única coisa que transcende. Exatamente. Deus revelou. Depois que Deus revelou, nós chegamos pela razão através da filosofia. Para depois, por último, a física chegar de modos empíricos a entender que o tempo ele é Será que relativo. nós vamos A conseguir gente falar podia, disso? só passar reto. vamos ter que A gente podia fazer todo mundo assistir e fazer um programa sobre Interestelar. Véi, esse filme é muito top pra quem assistir ele, chegar no final do filme e entender mais ou menos. Porque O filme é amor fenomenal. é a única coisa Então transcendental. leia o livro do H.G. Wells, Máquina do Tempo. Ô, Vamos lá. K2, o Flávio Gabriel falou pra você soltar o jabá do Discord do Santa Carona. Tá soltado aí, Ah, galera. Todo mundo no Discord, porque tá rolando Podia muito fazer bereguedê lá, uma- galera. Manda pra cinema essa câmera aqui, ó. Pra essa Lá câmera no- aqui, ó. no Discord. Galera, tá rolando muito Interestelar. bereguedê no Mas Discord, quero ver todo aí, mundo lá. Discord, sala de cinema com Interestelar. Aí, ó.
Vamos lá. Deus é eterno, Santíssima Santíssima Trindade, ou seja, ele é um Deus em 3 pessoas. Todos esses 3 vieram de heresias, né? É bom. Não, o que acontece é que esse daqui que você perguntou, Santo Agostinho vai escrever De Trinitate só pra explicar a Santíssima Trindade. No final ele não explica nada. E esse é o trabalho de todo mundo que ensina a Santíssima Trindade. Cara, não. Cara, eu tive uma professora em São Paulo, foi muito boa. Ela citava hoje é cardeal, Bruno Forte, cara. Você assistiu uma aula de Trindade desse cara, mano? O bicho era forte mesmo. Parece que você tá no retiro, velho. Cara, mas dizem que, Do jeito que na teologia esse tema é o pior eu ia do falar universo. isso. Diz que no seminário é a matéria mais difícil, né? Nada. Não achei. Não achou, não? É porque são gêmeos. É que você é inteligentão. Não é. Eu juro pra você. Eu não sou inteligente. Eu sou um cara que fui esforçado. Eu cheguei onde eu cheguei por esforço. Não é por inteligência. Eu reprovei 5 anos, irmão. 5 anos. Eu ia zoar o padre, mas Olha lá. ia ficar pesado. Dogma sobre Jesus Cristo. Jesus é verdadeiro Deus e filho de Deus por essência. É um dogma. Aham. Jesus possui 2 naturezas que não se transformam Já é nem outro se misturam. Já, Já é outro dogma. duas naturezas. Por isso que eu tô com a mãozinha aqui, ó. legal as bênçãos, cara. Ó, Papa dava bênção assim antes. Pai, Filho, duas naturezas e Espírito Santo. Mas esse daqui não é o rolê dessa mãozinha assim? Então, mas daí Paulo VI... 2 naturezas e 3... mas daí o Paulo VI começou com a bênção assim. Se vocês olharem a mão dele, ele era assim. Mas antigamente era assim. Eu achava que era só charminho esse negócio da mão. E os ortodoxos... Cara, Jesus, deixa eu te assim, contar no uma quadro. coisa. Na igreja, nada é charme. Tudo tem significado. Tudo tem significado. E os ortodoxos, quando recebiam a bênção, era assim. Com 3 com os dedos. 3. Putz grila, porque é 3 em 1. Fenomenástico. É legal Cada pra uma caramba. das naturezas em Cristo possuem uma própria vontade física e uma própria operação física. Aham. E aí, engraçado, esse aqui é o mundo bom da gente citar. A vontade divina de Jesus. Ó, a pessoa divina de Jesus tinha uma vontade própria da pessoa divina. A pessoa humana de Jesus tinha uma vontade própria da pessoa humana. Ou seja, eram 2 vontades, mas elas não se contradiziam, porque Jesus não tem o pecado mas original. Não dá pra ficar caindo naquela... Desculpa, eu gosto a Beata Catarina Emerick, mas não dá pra cair assim. Jesus quando era pequeno já brincava com o crucifixo, olhava e beijava a cruz, tal, não sei o que, Aí exagerou. Se você parar pra olhar, nesse período que ele viveu, esses 33 anos, 91% da sua vida foi mais vida oculta E ordinária. do que vida pública. O que ele fazia? O mesmo que nós. Trabalhava. Jantava, trabalhava, tomava banho, ia no banheiro, tal. Quando a gente fala de ser santo, a gente pensa assim, tem que ser extraordinário, andar sobre as águas. Não, eu tenho que fazer o básico. Janto, vou no banheiro, Já me bastam tomo os banho. milagres do evangelho. Eu tenho que entender que pra mim ser santo, Caminho, pra eu quem não preciso conhece. imitar Jesus. O que é imitar Jesus? O básico, irmão. Faz o básico que o resto vem por acréscimo. Seja você, tá ótimo. O que o hard trad não entende é isso, é porque ele quer ser extraordinário. E quando ele descobrir que a santidade tá na ordinariedade da vida, aí ele vai ser santo. E aí ele não precisava ser o diferentão. Ele Leia precisava um ser... livro, Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária. vão bom. falar que Very nice. eles vão falar que é Muito da bom. heresia do Opus Dei. Vamos lá. Vai lá. Jesus adiante. Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus. Ou seja, carnalmente o pai dele é Deus próprio, certo? Aham. Por quê? Porque tinha gente que acreditava que Jesus ele era filho... Jesus pegou um homem dos top ali pra ser filho dele. Não. Ele é filho de Deus Filho mesmo. de Deus mesmo. Foi concebido. Exatamente. E Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. Isso aqui é bom entender. Não, aqui o que o dogma está dizendo é que, burocraticamente, quem crucificou Jesus foram os judeus. Mas, num ato de vontade, quem imolou-se foi o próprio Cristo. Porque se porque ele quisesse, ninguém- ele... Tchau. Ele falou assim, a respeito da vida dele, eu a dou por mim mesmo. Né, vale lembrar que já tentaram matar ele jogando do precipício e não deram conta. Então Jesus morreu Ele na hora saiu que ele andando queria. Entre a multidão. Entre a multidão. Exatamente. Imagina a cena. Não, dá licença. Sai. Cristo nos resgatou e reconciliou Cara, com pensa Deus. assim, Ô, K2, antes aí pra isso aí é o Vinícius Sander. Mandou R$5. Aoba, quem manda superchat pode pedir pra e-mail, né? Ah, Hã? não sei, vai lá. Acho que o dinheiro pode pedir superchat pra e-mail, né?
Tem um na fila, viniciussander3@gmail.com. Do PT. Não é 3 porque sou PT. O Nolan é foda. Miséria, velho. A gente vai pensar no seu e-mail. Vamos pensar no seu Isso aí caso. foi pro Max. Tá lá, vai adiante. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício na cruz. Agora não tem como procurar e-mail, pô. Tô com os dogmas aqui, mas... Mas é alguém engraçado. procura. Por que ele reconciliou? Porque Adão tinha criado essa treta entre o homem e Deus, tinha cessado a comunhão. Não, foi Eva, Então, né? Não, É. não, os dois. São aí. machistas. os dois. Eu tô E aí, Machista. Jesus, ele restabelece essa comunhão entre Mas cê- Deus e o homem. Cara, mas você sabe que antigamente eu tenho um livro sobre isso. Um autor russo chamado Paul Evodikimov, ele vai Só dele escrever... lembrar esse nome eu acho fenomenal. Ele vai escrever um livro sobre casamento, vai jogar toda a culpa desgraçado da Eva. Tadinho da Eva. E vai Tadinha nada, a gente tá sofrendo por causa dela até Vai hoje. justificar tudo que Adão Não, fez. mas Adão também é sacanagem também. Não, Adão também foi um baita de um bocó, homem bosta, bocó. né? Ô homem mole do Não, caralho. frouxo até o último, Nossa senhora, cara. não é? O Adão... Jogar a É, culpa o na Eva, Adão não. é pior do que todo- calça de todo- porta de loja, mano. Todos os Adões. Homem molenga é desde Adões, o princípio. Os Adões. Não, é só pra falar que o Vinícius não queimou R$5, não, gente. O Max vai dar uma olhada depois, pra ficar tranquilo. Não, queimou não, Não, gente. eu vou Que não, isso, mano. mano. Ô, Vai calma. assistir Que isso, o podcast. pô. vai Pelo amor de Deus. escrever o... Hoje tem que falar o tema, irmão. Quem que falou É que ele dogma, queimou cara. R$5? Não, é Não, porque- foi o Márcio que falou do Vinícius. Não, Ah, calma. Márcio, você queimou a rosca. Ele não é padre, não, né? Não, então tá bom. Mas se for padre, você não podia falar, não. Não. Vai lá, vamos lá, Ai, adiante, ai, adiante. E aí eu acho que o dogma, assim, depois de Deus existe, um dos mais importantes da Igreja Católica, que é, ao terceiro dia depois de sua morte, Jesus ressuscitou glorioso dentre os mortos. Rapaz, se você não acredita na ressurreição, meu amigo, o trem precisa virar dogma. Depois, além disso, ele subiu em corpo e alma aos céus. E é interessante que tem uma coisa que não é levado em consideração. Desceu à mansão dos mortos. Mansão dos Mortos... Vamos entrar nesse tema, rapidão. Aham. Mansão dos Puta Mortos. vida, isso aí é Fala. sinistro, mano. Não tinha purgatório antes de Jesus Não. Cristo? Então, a questão da mansão dos mortos é porque o que acontece? Não tinha nem inferno também. Ah. Porque o capeta cai antes. Agora você me Eu, pegou. eu sempre fico nessa confusão com a Mansão dos Mortos. No ato da criação, o capeta se revolta contra Deus. Não, pois é. Mas a Mansão dos Mortos não tinha purgatório. O negócio é que, tipo assim, o difícil Ou não é nem tinha. explicar. O difícil É, é eu explicar isso rápido, entendeu? Eu dei uma aula de uma hora Vamos e fazer um meia tema sobre isso no Catequese Vamos Farofa. anotar. Sobre a Mansão Quem é dos do Catequese? Mortos. Mansão dos Mortos. Não Mansão pode dos ser, Mortos. Demora pra A gente explicar. chama outro padre, talvez. Fica 2 padres e os 3 leigos aqui. Não, pode Ah. ser até com outro pato só, sem problema. Não, eu é venho aqui porque- pra assistir. Ele tá fugindo do É porque episódio. eu não Tá quero fugindo te deixar do sozinho no episódio, pô. episódio, entendeu? Mas assim, é porque... Não que eu não confie em ti. tem- Mas não é um tema tão complicado. O negócio é que demora pra conseguir porque explicar. o que entendeu? acontece é o seguinte, ele desce a mansão dos mortos e, E pega resgata todo mundo, né? desde Adão e Eva até os outros vão ser levados. Então, é aí junto que tá, com ele. Ele dá todos. a libertação. No, Até no céu, Até os maus. Então, daí é que... Não. Aí que tá. Então, aí que tá. é Ele, isso ele que- desceu a mansão dos mortos, lá tinham bons e maus. Só que só os que mereciam o céu foram com ele Foram no com céu. ele. Isso. Só que é bom lembrar de um detalhe também. Como é que eu Muita rejeito? gente vira e fala assim, por que Jesus foi à mansão dos mortos? Isso eu entendi. Ah. Você sabe por quê? Todo mundo fala porque ele foi buscar os homens, não foi? A resposta primeira é porque ele morreu. Então, tipo assim, Jesus não foi lá somente pra buscar. Jesus não foi lá só pra buscar. Ele foi porque ele morreu. Então, como exatamente, todos os homens o povo morriam não e iam, pensa ele nisso. foi também, entendeu? Porque ele, de Aí fato, depois o que homem esteve morreu. lá, ele foi e subiu aos céus, Não foi entendeu? só pra buscar. É porque essa parte que ele foi buscar os mortos eu sabia. É porque eu sabia que tu ia vir com outra coisa. Por isso que eu falei que não sabia. K2 vem com essas perguntas pegadinha pra gente, safado.